Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos comentar hoje o nosso segundo texto bíblico que nós encontramos no livro de Jó capítulo 21, a partir do verso 1 que diz: Respondeu Jó, porém, e disse: Ouvi-me atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem, mas ainda que assim fosse, porque senão me angustiaria o meu espírito. Olhai para mim, pasmai, e ponde a mão sobre a boca. Portanto, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vive os ímpios, envelhece e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece como eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. Então, meus amados irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Nós sabemos que Jó está sendo só acusado pelos seus amigos, e a partir daí Jó vai dizer: olha, eu não estou me queixando a homem nenhum, né? Vocês escutam a minha palavra, vocês sofram a minha desculpa, o que eu estou dizendo a vocês podem zombar de mim, como vocês estão me acusando, né? Porque eu me queixo, eu não me queixo a homem nenhum, né? E se assim eu me queixasse, isso não angustiaria meu espírito, se eu estivesse me queixando a homem, eu estou me queixando a Deus, não é? Ele diz: quando eu me lembro disso, eu perturbo a minha carne sobressaltada de horror, porque eu não estou me queixando a homem, eu estou me queixando a Deus. Aí ele pergunta: por que razão vivem os ímpios, né? Ainda, né, que esses ímpios, ele esforçam em poder, a semente dele se estabelece, o seu renovo, não é? Perante seus olhos, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre ele, o seu touro gera, a sua filha, a sua vaca não aborta. Então nós vamos ver, irmão, que Jó está dizendo: olha, Deus é soberano. E mesmo o ímpio, o homem pecador, Deus, através da sua justiça, ele faz com que os bens materiais não lhe faltem. Ele prospera, seus filhos têm saúde, seu boi prospera, seu campo prospera, eles estão cheios de mocho, eles estão cheios os seus lagares estão cheios, eles levantam a voz, eles fazem festa, eles se alegram com flauta, com tamborins, eles gastam o dinheiro deles, o dia deles todo na prosperidade, eles farram, e todavia ele diz a Deus: se retira de mim, de nós, porque não desejamos o conhecimento de Deus. O povo não deseja o conhecimento de Deus, e ele prospera. E ele diz: mas quem é o Todo-Poderoso para que eu sirvamos? Que aproveite a fazer oração a ele, não é? Ele diz: vede também que o seu bem não está na mão deles, esteja longe de mim o conselho dos ímpios, porque Jó tinha sido acusado antes, né, dele fazer parte da impiedade e de ter praticado a impiedade. Jó está dizendo: longe de mim o conselho dos ímpios, não é? Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios, eles sobrevêm a sua destruição, e Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que é arrebatada pelo moinho. Deus guarda a sua violência para os filhos dele, e ao ímpio dá pago para que o reconheça. Então nós vemos, Jó diz: eles prosperam, Deus não impede deles prosperar. Porém, nós sabemos que os filhos dele é catastrófico, é desastroso, né? Deus reparte a ilha dele as dores, eles são como palha diante do vento, são levados como pragana, né? Deus, né, permite que a violência chegue, e Deus dá o pago, né, com a própria violência que ele semeou. Os seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe o furor todo-poderoso. Esse ímpio é assim, você pode até não ver, mas o final deles é assim. Tanto o final deles é aqui na terra, como também na eternidade, eles não vão ter salvação, não é? Jó diz: eu que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que intentai me fazer violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde tende a morada do ímpio? Porventura não perguntarás aos que passam pelo caminho, e não conhecerás os sinais, né? Então nós vemos aqui que Jó mostra que Deus não deixa de abençoar os ímpios, porque eles são ímpios. Pelo contrário, eles prosperam, eles têm comida, eles têm saúde, muitas vezes eles vivem bem, até morrem bem,
E a gente, muitas vezes, a gente pode perguntar, mas por que eu que sou crente passo por tanta luta, por tantos vendavais, e as pessoas que não são crentes não passam? Mas nós sabemos, amados irmãos, que eles são recolhidos como animais, e que a violência e o mal feito por ele cai sobre os seus filhos, e que isso também vai cair sobre ele na eternidade. Então nós vemos que quem diz isso é Jó, não é? Jó diz, você olha que eu não estou sofrendo por consequência de pecado, porque se os ímpios, que são ímpios, praticam toda impiedade e não tem recompensa, assim, do mal sobre eles, porque vocês me acusam de eu estar sofrendo consequência, né? Se eu sou um homem que teme a Deus, aí vocês nunca vê, né, nunca vê que eu fiz justiça, que eu sou justo diante de Deus, pelo contrário, vocês só me acusam de eu estar praticando mal. Então nós vemos que ele faz, o que é que ele faz, diz a Jó, agora no capítulo 22. Porventura o homem será algum proveito de Deus, antes de si, prudente será proveitoso, ou tem Deus o Todo-Poderoso prazer em que seja justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos seus caminhos, ou te repreende pelo temor que tem em ti, ou entra contigo em juízo, porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades, porque penhoraste os teus irmãos, sem causa alguma, os despojaste das suas vestes. Então, irmão, nós vamos mostrar aqui que Jó, ele vai mostrar que Jó, por ser justo, não satisfaria a Deus. E que ele continua acusando, que Jó realmente despojou seus trabalhadores, que Jó despojou os órfãos, os quebrantados, né, que ele armulasse para perturbar as pessoas, né? Então nós vemos aqui só acusação contra Jó. E a partir daqui ele começa a dar um conselho a Jó. A partir do versículo 21 ele diz, une-te pois a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração, e se te converteres ao Todo-Poderoso, afasta a iniquidade da tua tenda. Até aqui tudo bem, irmão. Essa é a maneira da gente servir. O que ele está dizendo é certo. Unir-se a Deus. Somente unindo a Deus a gente vai ter paz. Temos que afastar a iniquidade do coração. Todos aqueles que servem a Deus não pode habitar temor de Deus com iniquidade e mal no coração. Tem que se converter, dar uma volta para trás, voltar do lado contrário, de que ia caminhando para ter uma novidade de nascimento com Deus, afastar a iniquidade da tenda. Então, se tudo isso acontecer, em consequência disso, aí já vem aquela questão, que o justo tem prosperidade, que era na visão dos amigos de Jó. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedra de ribeiro, até o Todo-Poderoso, e será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto a Deus, e tu orarás e ele te ouvirá e pagarás o teu voto. Então ele mostra que se Jó se convertesse, um dia a Deus, colocar as palavras de Deus no coração, afastar a iniquidade da sua casa, da tua tenda, essas coisas, os bens materiais, virão todos como consequência da fidelidade de Jó. Tu orarás e ele te ouvirá e paga ele o teu voto. Determinando tu algum negócio, te será firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando te abater, então dirás, a reatação, e Deus livrará, salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, ele será liberto pela pureza da sua mão. Então nós vemos aqui, eles continuam com o mesmo conceito, que Jó estava sofrendo a consequência dos pecados, mas diz que se Jó se unisse a Deus, se Jó tirasse a iniquidade da sua casa, do seu coração, guardasse a palavra de Deus, então aquela pobreza e a miséria dele seria mudado, o seu quadro seria mudado, ele teria prosperidade, ele oraria e Deus ouviria, Deus daria de volta tudo que ele tinha perdido, e Deus faria com até o inimigo dele tivesse paz com ele, mas isso quando Jó demonstrasse ação, uma vida pura, e abandonasse o pecado. Então nós vemos aqui que eles continuam acusando Jó. E nós vemos que o caso de Jó não era pecado, era Deus provando a Satanás que Jó poderia ser fiel a Deus. Satanás queria provar que Jó, se perdesse bem, se perdesse saúde, ele ia para cima de Deus. Deus estava mostrando a Satanás que Jó ia perder bens, que Jó ia perder a saúde, ia perder filho, mas ia ser fiel a Deus. Então Elifaz não sabia disso, por isso ele estava acusando Jó, no que ele normalmente sabia, que o ímpio colhe aquilo que semeia. Que Deus abençoe os irmãos.